De volta do nosso intervalo comercial, estamos hoje com a neurologista doutora Vera Cristina Bustamante. Estamos falando, gente, a respeito do aneurisma cerebral. Agora, doutora, qual que é a incidência deste problema do aneurisma cerebral na população? A incidência é em torno de 10 pessoas para cada 100 mil habitantes. Nossa, então é até pouco, né, em relação à quantidade de... Sim, não é uma incidência grande, mas, por outro lado, é uma doença muito grave quando se manifesta. Quais são as sequelas, então, de uma pessoa que teve o rompimento do aneurisma? Quando o rompimento é leve e se diagnosticado precocemente e tratado, a pessoa pode se recuperar totalmente desse rompimento. Certo. Né? Mas em graus em que o sangramento foi muito mais intenso, aí as sequelas neurológicas elas vão aparecer. Ela vai depender, né, da área que foi principalmente da região onde ocorreu esse sangramento. Se o sangramento ele ocorreu exclusivamente ao redor do cérebro, ou se ele foi intraparenquimatoso, dentro do cérebro. Então, quando a região de sangramento é muito grande, as sequelas neurológicas vão ser maiores, que podem variar desde déficits motores, problemas na fala, questões cognitivas, déficits visuais. Então vai depender da região onde esse aneurisma se rompeu. Agora, doutor, uma pessoa que teve um rompimento, por exemplo, de um aneurisma, ela está sujeita a ter mais, no mesmo momento, mais aneurismas ou não? Existem condições em que os aneurismas são múltiplos, mas normalmente os aneurismas são únicos. E se tratados, a chance de re-rompimento é muito pequena. Entendi. Então isso vai depender um pouquinho de qual técnica que foi usada no tratamento desse rompimento. Mas antes de falarmos sobre tratamentos, gente, a Zezé quer fazer uma outra pergunta para a doutora. Vai lá, Zezé, pergunta. Doutora Vera, e como é diagnosticado o aneurisma? Bom, Zezé, o aneurisma, na fase aguda do rompimento, então o diagnóstico inicial é feito pela punção licórica, ou seja, a punção do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que fica circulando ao redor do cérebro. Esse líquido ele vai apresentar hemácias que estão já em alguma fase de degeneração. Isso é o diagnóstico primário para uma hemorragia subaracnoideia. Feito o diagnóstico, então, de uma hemorragia, você vai partir para o diagnóstico da localização do ponto onde essa hemorragia aconteceu. O exame de escolha é a angiorressonância ou a angiografia digital. Hoje em dia tem se usado muito mais a angiorressonância por conta de ser um exame menos invasivo, com menos riscos na sua realização e que hoje está disponível na grande maioria dos centros. A dificuldade é que os aparelhos de ressonância magnética, muitas vezes, eles não existem em hospitais que fazem atendimento de urgência. Então, nessa situação, a angiografia digital vai ser o exame de escolha para definir aonde ocorreu esse sangramento. Agora, doutora, há pessoas que têm uma predisposição maior a ter o problema do aneurisma? Isso ainda não está totalmente claro. O que se sabe é que a pessoa, quando nasce, ela não tem um aneurisma. Ela tem o defeito da parede vascular. Certo. Esse aneurisma ele vai se desenvolver no decorrer da vida. Então, o pico de incidência da hemorragia é em torno dos 40 a 45 anos. Por quê? Porque provavelmente foi o tempo que foi necessário para que esse aneurisma se desenvolvesse. Existem alguns fatores de risco relacionados ao adulto. Então, por exemplo, a hipertensão arterial é um fator de risco. E é muito raro a hipertensão arterial em criança. Sim. Né? Outro fator de risco que é a aterosclerose, né? Que também é raro em criança. Então, provavelmente, esses fatores de risco são fatores de risco que influenciam a idade de ocorrência do rompimento do aneurisma. E agora, qual que é o tratamento, rapidamente, para quem teve já o problema do aneurisma? Na fase aguda, então até 6 horas do momento do sangramento, deve-se fazer o diagnóstico e se usam medidas emergenciais para diminuir o edema do cérebro, o inchaço do cérebro que ocorre em decorrência desse sangramento. Alguns centros já preconizam o tratamento ou cirúrgico ou de embolização nesse momento.
Tá? Então existem dois tratamentos principais. O primeiro tratamento desenvolvido para o aneurisma cerebral foi o tratamento cirúrgico, em que se faz um clipe, como se fosse, se garroteia o aneurisma. Então esse tratamento é cirúrgico, se faz uma abertura do crânio, o cirurgião tem acesso à região onde esse aneurisma está localizado e coloca um clipe que hoje é feito de titânio, porque é um material que é compatível com ressonância magnética. Esse tratamento ele vai ser indicado ainda em grande parte dos aneurismas e particularmente então nos aneurismas que têm sangramento para dentro do cérebro. Tá? Agora, mais recentemente em medicina, porque isso vem de mais ou menos da década de 90 para cá, se vem utilizando o tratamento que é o tratamento endoarterial, ou seja, se faz uma cateterização da artéria femoral ou da artéria carotídea, que fica aqui no pescoço, se enfia ou se coloca um catéter, então, que vai chegar até o ponto do aneurisma. E naquele ponto são colocadas microvesículas que vão tampar ou ocluir totalmente a parede do aneurisma e com isso impedir o fluxo de sangue naquela região. Legal. Então esses são os dois tratamentos mais indicados. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no programa TPM. Eu tenho certeza que ajudou a elucidar muitos dessas dúvidas, né, que os telespectadores possam vir a ter. Muito obrigada, gente, e até mais. Nós voltamos com mais novidades para vocês. Tchau! Atenção! Você que já foi cliente Fisioforma, que já fez algum tratamento em qualquer unidade, mesmo que há muito tempo, venha retirar um presente especial. Mas só tem direito a esse presente você que já foi cliente. É só ligar e agendar um horário, você vai adorar. Nós estamos te esperando.